Vai chamar Vitor Irajá na nossa conexão diária com CNN Money. O governo projeta, Irajá, um déficit de 7 bilhões e 500 milhões de reais nas empresas estatais para 2027. Vai explicar para a gente esse assunto, Vitor Irajá, e mais, o que pode influenciar esse resultado? Boa tarde, meu amigo, bem-vindo. Tainá, muito boa tarde a você e todos que acompanham a gente aqui no Bastidores. Tainá, essa notícia me lembra de uma frase que tem autoria incerta, que remonta às antigas gestões do PT, que é gasto é vida. Mas o problema é como gastar. A gente tem, correndo o risco, inclusive, de me tornar repetitivo aqui, a gente tem uma restrição, um nível de restrição orçamentária muito significativo. No primeiro ano do governo Lula, em 2023, as estatais elas foram deficitárias em pouco mais de 650 milhões de reais. Agora, um déficit projetado de 7 bilhões e meio de reais para o ano que vem, muito exatamente por causa desses repasses feitos pelo Tesouro para o engendramento de uma série de políticas públicas cujo Estado não tem espaço fiscal para fazer. A gente vê, por exemplo, a estrutura toda do novo PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, utilizando as estatais para isso. E há uma visão dentro do governo, inclusive, partia da própria ex-ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, de que não necessariamente um déficit seria rombo, seria oriundo exatamente de investimentos feitos por essas estatais. Fato é, esses 7 bilhões e meio de reais, eles contemplam apenas, teoricamente, as 17 estatais dependentes do governo. O que é isso? De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, essas empresas, essas 17 empresas, elas dependem, elas não têm uma capacidade de capital de giro, de fazer dinheiro, e elas dependem exatamente de recursos do Tesouro, de aportes do Tesouro, para funcionar, porque, teoricamente, tem algum tipo de importância do ponto de vista de feitura e de engendramento de política pública. O que acontece é que tem, exatamente por uma previsão que o governo conseguiu cavar no Congresso Nacional, de 10 bilhões de reais a mais para a reestruturação de empresas já em dificuldades financeiras que, teoricamente, não se enquadram nessas estatais dependentes do governo. Por exemplo, os Correios, né, cujo rombo, inclusive, a Isabel Mega até já comentou, já lembrou hoje. Ou seja, é um problema sério que denota exatamente essa ausência. Primeiro, de orçamento livre, porque a gente bate muito nessa tecla, mais de 90% do orçamento, ele já está carimbado antes mesmo de o governo ter acesso a esse dinheiro. Ele já tem 90% de toda a sua receita comprometida, apenas sobra cerca de 8% de gastos teoricamente livres, porque nessa conta ainda entram as emendas parlamentares, e exatamente por essa ausência de qualquer tipo de margem de manobra, o governo lança a mão de gastos chamados parafiscais via estatais, aumentando esse rombo das estatais e, evidentemente, prejudicando ainda mais o Tesouro, porque o Tesouro necessariamente vai ter que fazer aportes a posteriori nessas empresas. Então, a gente tem casos, por exemplo, de Serpro Dataprev, isso é um trava-língua, que teoricamente elas até têm uma margem de lucro líquido positiva, mas queima a caixa. Ou seja, a Infraero, que foi muito debilitada também pela série de desestatizações e privatizações da administração de Correios, o que levanta uma dúvida, só para terminar, sobre exatamente a efetividade de se manter empresas como essas, empresas dependentes do governo, de forma completamente arbitrária, e não se discute, de fato, um programa de privatização e desestatização mais amplo, Tainá.